Há 3 anos, minha mãe falando no fundo dos vídeos aqui do canal. Vou falar com ela. Opa. Oi, mãezinha. Eu vou gravar, tá bom? Beijos, te amo. Ela me ignorou completamente. Está falando até, eu diria, mais alto do que antes. Seguimos. Vamos escrever uma redação juntos? Meu nome é Luma, eu sou especialista em redação do Enem, mais conhecida como a fada da redação, e eu tô aqui pra te ajudar a tirar 900 mais em 40 minutos sobre absolutamente todo e qualquer tema. O canal tá completando 3 aninhos nesse dia 21 de maio. Uhul! 21 de maio de 2017 saiu o primeiro vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para comemorar. Qual é o melhor jeito de comemorar uma data especial em um canal de redação? Escrevendo redações. Acertou! Eu até fiz isso uma vez já aqui no canal, quando a gente completou 10 mil inscritos. Eu escrevi uma redação sobre a questão indígena, mas naquela época a gente ainda dependia de tema. Meu, que tristeza. Eu fiz uma mega pesquisa pra te mostrar como escrever aquela redação, fiz ficha de tema e tudo. Acontece que a gente cresceu e deixou de ser trouxa, graças a Deus. Então, o único material que a gente consulta agora é o livro da redação Coringa. Vamos lá, você tá pronto? Pronta? A proposta de redação eu vou mandar lá no Telegram, o link tá aqui embaixo. E eu vou escrever uma redação sobre o mesmo tema, só que agora usando o método redação Coringa. Eu vou escrever essa redação aqui no iPad, vou gravar a tela e você vai acompanhando por aí. Vou tentar. Ó, eu vou cronometrar quanto tempo que a gente leva pra fazer essa redação. 1, 2, 3 e valendo. O tema é a valorização dos indígenas no Brasil do século XXI. Então a gente tem um tema aqui que tem a palavra valorização, assim como no passado a gente teve a palavra democratização. Se é um tema de redação de Enem, significa que tem valorização? Não tem valorização, meus amores. Então aqui tá o problema, é a não valorização. Os indígenas são as vítimas do problema e o século XXI é a situacionalidade. Então é preciso que a gente pense na sociedade atual, né, meus amores? A gente pode recorrer a uma alusão histórica, por exemplo, para falar sobre colonização. Pode fazer tudo isso, mas você tem que trazer a discussão para hoje em dia. Como é que tá rolando, ou melhor, não está rolando a valorização dos indígenas hoje. Texto 1. Os benefícios da cultura indígena no currículo escolar. Sancionada em 11 de março de 2008, a lei obriga as escolas a incluir elementos da cultura indígena no currículo escolar. Determina que os sistemas normativos das culturas afro-brasileira e indígena integrem conteúdo do ensino fundamental e médio. Isso é verdade, eu sou professora de escola pública e posso confirmar. A gente tem projetos obrigatórios sobre cultura indígena e cultura afro-brasileira, dando ênfase às áreas de literatura, artes e história, tanto na rede particular quanto pública. Tal exigência é vista como uma iniciativa rica que resgata uma questão importante na escola, propiciando aos alunos maiores oportunidades de conhecer o processo de construção do país, bem como compreender a história indígena do passado e do presente, inclusive os aspectos positivos dessa população em relação à cultura brasileira. Então a gente está falando aqui do quê? De cultura. A gente tem uma cultura, o que? Europeia. E aí, muitas vezes, a cultura indígena é deixada de lado. Aqui, a gente tem como uma das causas a lacuna educacional, que, em tese, já está sendo resolvida por meio dessa obrigatoriedade legislativa. Porém, se tivesse resolvendo, não era tema do Enem. Então, a gente tem aqui o quê? Uma insuficiência legislativa. A lei não está sendo o bastante para resolver esse problema. O Supremo e a não demarcação de terras indígenas. Na última semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente, ministra Carmen Lúcia, recebeu uma delegação de mulheres e crianças, Guarani Kaiowá, que descreveram o quadro de fome e insegurança alimentar, racismo e violências que se impõem aos indígenas frente à falta de demarcação de suas terras.
temos aqui o quê? Uma lacuna legislativa. Então, ou não tem lei, ou a lei que tem não está sendo o bastante. Cada vez mais impedidos de acessar seus territórios para cultivar suas roças de subsistência, caçar, pescar, praticar plenamente seus rituais, povos indígenas vão assistindo à derradeira derrubada de suas matas e degradação de seu ambiente, juntamente com a morte de lideranças. Olha como é sério esse rolê. Em resistência, muitos mantiveram-se em ocupações de ínfimas parcelas de seus territórios para reivindicar seus direitos. Então a gente tem aqui o quê? Uma falha do governo. O governo precisa assegurar que os indígenas tenham suas terras demarcadas e sejam respeitados nesse espaço, que é um espaço tanto geográfico quanto cultural. No Brasil, a população indígena é de 800 mil, então 896,9 mil, o que é um total de quase 1 milhão de pessoas. Nossa, houve um extermínio grande aí, né? A atual população indígena brasileira, segundo dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 896,9 mil indígenas. De acordo com a pesquisa, foram identificadas 305 etnias, das quais a maior é a ticuna, com 6,8% da população indígena. Também foram reconhecidas 274 línguas dos indígenas com 5 anos ou mais de idade, 37,4% falavam uma língua indígena e 76,9% falavam português. Nem os índios falam as línguas indígenas. Só pra vocês terem uma noção, o tipo de não representatividade que acontece. Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil, sendo que a região norte é aquela que concentra o maior número de indivíduos, 342,8 mil, e o menor no sul, 78,8 mil. Sul, assim fica difícil. E a gente tem aqui o que eu acho interessante desse texto. Primeiro, a quantidade serve para problematizar, então isso é bem legal para nossa introdução. E segundo, a referência a povos indígenas. O que o texto 3 faz é mostrar pra gente que não existe um tipo de índio no Brasil. Existem povos indígenas. E é bem legal a gente usar essa expressão, povos indígenas, na nossa redação para deixar claro que a gente entendeu que a situação é complexa, que são povos com diversas línguas, com variações na sua cultura, mas que estão sendo simplesmente apagados na nossa realidade. Vamos à nossa redação. Vamos aí, pelo menos 1980, né, senhoras e senhores? Então a gente tem aqui no nosso brainstorming, eu vou colocar o seguinte: o que eu percebi é que os povos indígenas estão sendo desvalorizados, então tem uma desvalorização, esse é o problema, em 2 níveis, num nível cultural e num nível territorial, tá? O nível territorial está presente pelo quê? Uma ineficiência estatal. Isso é um argumento coringa. O governo não está cumprindo o que ele precisava cumprir. Não há leis de demarcação. E as leis que existem, que são leis mais gerais, tipo a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são leis que não estão sendo suficientes. Então há uma insuficiência legislativa. E a nível cultural, a gente tem esse problema que estão tentando resolver de alguma forma por meio da inserção no currículo escolar de conteúdos referentes a isso. Eu não vou usar lacuna educacional. Por quê? Se tá havendo, é um argumento coringa, mas se já tá havendo alguma ação, isso me complica na minha proposta de intervenção, porque eu ia propor algo nesse sentido. Qual que é a outra forma de comunicar a valorização cultural no Brasil? A educação é uma delas, e outra delas é a mídia. A gente não vê a mídia falando sobre os povos indígenas de uma forma realmente construtiva. Geralmente acontece por meio de personagens estereotipados em novelas, de uma forma até meio pejorativa, sabe? Ou então, não existe esse tipo de narrativa, sabe? Então, beleza, eu acho que com o que eu tenho aqui, eu já consigo pra minha redação. Então, meu argumento 1 vai ser a má influência midiática. E o meu argumento 2, a ineficiência estatal. Vou pôr governamental. A palavra estatal, gente, ela tem 2 significados. Estatal pode ser do estado, no sentido de estado do Paraná, estado com E minúsculo, ou pode ser estado com E maiúsculo, que significa governo. Então, estatal pode significar do estado ou do governo federal. Repertório para embasar. Eu vou usar Pierre Bourdieu para embasar isso aqui. Por meio da citação, o que foi criado para
ser... Como é que é a citação dele? Deixa eu pegar. Eu vou pegar no livro da Redação Coringa. Aqui. Conforme Pierre Bourdieu, que foi criado para ser instrumento de democracia, não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Tá ali convertida porque é a mídia. Isso que você acabou de ver é o livro da Redação Coringa, que é o material do treinamento da Redação Coringa, onde tem os meus modelos de redação prontinhos. Enfim, o restante da citação eu escrevo lá que não coube aqui. E para falar sobre a ineficiência governamental, que inclusive eu vou focar mais especificamente na demarcação de terras na hora que eu for argumentar, mas lembrando, isso veio da proposta de redação, eu não estudei nada sobre a questão indígena. Eu vou usar um repertório coringa. Eu vou usar a alusão a John Locke, que diz: as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. No sentido de a gente precisa de uma lei que beneficie essa parcela da população que precisa ter suas terras demarcadas. Ok, agora eu vou para minha proposta de intervenção. Então, beleza, eu criei uma proposta de intervenção aqui, colocando o Ministério da Cidadania, que é onde está o Ministério da Cultura hoje, junto com o MEC, criando o quê? Uma campanha nas redes sociais. Essa minha proposta de intervenção, ela vai agir sobre o argumento de má influência midiática. Sua proposta, ela não precisa intervir sobre os dois argumentos. Mas, na hora de eu colocar qual vai ser o assunto dessa campanha, no que ela vai focar, eu pensei, a gente pode falar sobre demarcação de terras. Então, essa campanha, ela contemplaria relatos de povos indígenas sobre a sua realidade, porque a gente vai dizer lá no desenvolvimento que a mídia não passa a realidade dos povos indígenas do Brasil com todas as suas dificuldades e características. Então agora é hora da gente fazer isso. Se a mídia privada não o faz, vamos por meio dos órgãos públicos, que são o Ministério da Cidadania e o MEC. Luma, mas não é meio utópico você achar que o Ministério da Cidadania, junto com o MEC, vão defender a demarcação de terras indígenas, sendo que isso é uma coisa que o governo não quer fazer? Sim, a gente podia inclusive usar o argumento de supremacia de interesses financeiros para falar sobre isso, só que o tema não é demarcação de terras indígenas. Demarcação de terras indígenas é o nosso argumento. Se o tema fosse, com certeza eu usaria como argumento a supremacia de interesses financeiros para dizer que as terras indígenas não são marcadas para que o agronegócio se perpetue, e provavelmente ia ter isso já na proposta de redação. Mas, lembrando, você está fazendo uma redação do Enem, que é uma redação do MEC. Então, se o MEC, por meio do INEP, escolhe um tema desse, ele está pronto para pôr o dedo na ferida, né? Ele sabe que o governo vai ser responsabilizado nas redações, não tem como não, porque numa sociedade democrática como a nossa, os problemas sociais, eles acontecem 100% deles com uma parcela de responsabilidade do governo. Então, tá tudo bem colocar essa intervenção. Ok, agora vamos voltar lá para a estratégia de abertura. Eu vou escolher uma do treinamento de redação Coringa. A gente poderia usar aqui uma alusão à Declaração Universal dos Direitos Humanos ou à Constituição, que são duas alusões coringas que a gente sempre gosta de usar, mas eu tô particularmente apaixonada pela Hannah Arendt, então eu vou usar a citação dela de que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Eu já falei no canal 1 milhão de vezes sobre essa citação. Qual que é o problema? Os povos indígenas não estão sendo devidamente valorizados na sociedade no Brasil do século XXI. Meu Deus, vocês deem uma olhada na minha letra no projeto de texto, né? Isso é tudo bem, vou dar uma caprichadinha na redação. Ok, a minha tese vai juntar má influência midiática com ineficiência governamental. Então, nesse sentido, persiste, né? Porque não é de hoje que existe a desvalorização indígena, desde 1500, basicamente. Persiste, nesse sentido, o problema persiste em virtude da má influência midiática e da ineficiência governamental. Claro que na minha tese eu vou usar certas expressões e no meu tópico frasal eu vou procurar sinônimos do mesmo argumento. Vocês já vão ver como é que isso vai funcionar. E faltou o fechamento. Eu vou terminar retomando o que? A Hannah Arendt. Eu escolho qual repertório eu quero retomar na redação, tá, gente? Não precisa ser o repertório da introdução, mas nesse caso eu quero retomar ela. Então eu vou colocar assim, possivelmente, a essência de que Hannah fala, de que Hannah se refere. Vamos preferir o quê? Vamos
coisa mais formal seja respeitada. Ok. Luma, eu não sei fazer tese. Tem modelo pronto no treinamento de redação Coringa. Luma, eu não sei fazer esse fechamento da redação que você fez. Tem modelo pronto no treinamento de redação Coringa também. Vamos à redação. Então vamos lá. Eu vou usar exatamente como está no treinamento de redação Coringa. Estratégia de abertura, ok, tem uma alusão. Agora eu vou para problematização para mostrar para o corretor que eu entendi qual é o tema, eu entendi que o tema é um problema e que essa alusão que eu usei não está só jogada, ela é produtiva. Então o que a gente tem aqui? A minha parte B. Eu comecei ela com conectivo. Eu coloquei que há uma lacuna. Por quê? Uma lacuna nos direitos. Para mostrar que a minha citação, a Hannah Arendt, não aconteceu à toa. Não só joguei ela na minha redação. E aqui eu venho pro tema. Povos indígenas valorizados, Brasil do século XXI. Então é bem importante que eu use as palavras-chave do tema. Ok, minha parte B serviu para mostrar que minha alusão é produtiva, que o que Hannah Arendt fala tem tudo a ver com o tema, porque a gente não está respeitando nem a essência dos direitos humanos com relação aos indígenas, que não estão tendo seus direitos respeitados, e que a gente entendeu que o tema é um problema. Vamos agora para a tese. Eu já deixei minha tese semi-pronta aqui, começando pelo meu conectivo preferido, que é o nesse sentido. Beleza, temos aqui minha tese, né? Ela começa com o conectivo nesse sentido. Eu uso a palavra o problema, a expressão problema, para não repetir a desvalorização dos povos indígenas no Brasil. Eu escolhi o verbo persiste. Esse verbo demonstra a autoria. Gente, a autoria não é um monstro. A autoria é só você escolher as palavras que mais combinam com o tema. Por que persiste? A desvalorização indígena não é um problema de hoje. Ela tá rolando desde sempre. E eu não quis usar alusão histórica, eu não quis usar uma alusão à colonização do Brasil, por exemplo. Mas eu vou dizer persiste, para dizer que não é de hoje. E aí eu venho com os meus dois argumentos. Eu ia colocar só má influência midiática e insuficiência governamental. São dois argumentos coringas, eu usei as palavras exatas do meu projeto. E agora, no desenvolvimento, eu vou precisar ver sinônimos. Só que eu tava no meio da sexta linha. Eu tinha mais meia linha. Então eu pensei, vou escrever mais um pouquinho. Botei uma vírgula e aproveitei para especificar o meu segundo argumento, que é insuficiência governamental, que não garante o quê? Tais direitos. Que direitos? Os direitos de que Hannah Arendt falou que são os direitos humanos. Então a gente tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui também confere autoria pra minha tese, que é uma tese coringa com dois argumentos coringas. Quando eu falo pra vocês que é possível escrever uma redação coringa e única ao mesmo tempo, é disso que eu tô falando. Vamos ao desenvolvimento. Eu tenho que começar meu desenvolvimento com um tópico frasal. Vou escolher um aqui no livro da redação coringa, apesar de eu já saber vários de cor, mas só pra vocês verem como é que funciona. Eu vou usar esse aqui com o conectivo primeiramente, que eu gosto muito. Primeiramente, argumento 1 caracteriza-se como um complexo dificultador. Então, eu não vou usar uma influência midiática de novo, né? Eu vou usar o silenciamento da mídia. Dificultador, e aí eu posso pôr complexo dificultador pra quê? Pra valorização indígena. Tópico frasal, ok. Então a gente tem parte A, parte B, parte C e aqui a parte D, tá? Que é o tópico frasal do meu argumento. Vamos agora à minha alusão, que é a parte E, tá no meu projeto de texto. Bourdieu, conforme Pierre Bourdieu... Ai, meu braço. Beleza, parte E tá ok, tenho a minha alusão. Vamos agora para a minha argumentação. Vou ver quantas linhas eu tenho. Máximo aqui, máximo 8, mas o ideal é que eu faça em 7. Tá. O que eu fiz aqui? Então, na minha argumentação, eu comecei com conectivo nessa perspectiva. E aí, eu citei como exemplos grandes veículos de informação. Então, eu tô falando sobre mídia, mas eu especifiquei. Eu tô falando dos grandes canais de comunicação. E aí, não trazem a pauta, a cultura indígena ou seus direitos para eu mostrar que a valorização acontece naqueles dois níveis que eu percebi lá no meu brainstorming. E eu aproveito para trazer um dado da proposta de redação, né? Mas não é o meu repertório principal do parágrafo. Então, não vai me contar nota por falta de autoria e vai me dar nota por adequação ao tema. Olha só que coisa ótima. Vamos ao próximo parágrafo. Então, em vez de usar a insuficiência governamental, eu coloquei, além disso, a influência da falta de demarcação de terras indígenas como causa do problema. Então, eu reescrevi esse argumento para que ele não fique repetitivo. Vamos à nossa alusão. John Locke. Eu já usei conforme, eu já usei segundo, eu já usei de acordo com.
Vou fazer 8 linhas nesse parágrafo, eu queria fazer 7, mas já eras. Então, em prol da valorização dos povos, vou usar o melhor possível essa linha agora, dos povos indígenas que precisam do seu espaço. Ok, vamos à conclusão. Portanto, medidas devem ser tomadas, eu uso sempre essa. Para isso, o Ministério da Cidadania, com o apoio do MEC, deve criar uma campanha nas redes sociais por meio de relatos de povos indígenas sobre sua... Relato de indígenas, né? Realidade e sobre a importância da demarcação de terras, sobre o papel, vamos usar uma palavra mais curta, da demarcação de terras. Ponto. A fim de reverter, eu sempre uso a fim de para falar sobre finalidade. A fim de reverter o silenciamento midiático e conquistar a valorização. Eu vou usar promover. Promover tal valorização. Não vou repetir de novo, né? Ponto. Nessa ação, seria pertinente a criação da hashtag Somos Todos Indígenas. Eu vou colocar Eu Sou Indígena, porque já teve aquele Somos Todos, aquela campanha Eu Sou Indígena para ganhar alcance. Ponto. Assim, possivelmente, a essência de que Hannah Arendt, de que Hannah se refere, eu vou usar o sobrenome dela. Assim, possivelmente, a que Arendt se refere. Quem se refere a algo. Seja respeitada. Temos aqui parte G, parte H, com todos os itens da proposta de redação, porque já estava lá no meu projeto de texto, não sou nem louca de deixar para pensar aqui, porque muito fácil algo passar, e consegui fazer parte I. Se a minha proposta ficasse muito comprida e não desse espaço para fazer parte I, que é o fechamento, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Tcharam! Então é essa a minha redação. Se você ficou boiando sobre parte A, B e C, isso tem a ver com o meu método, chamado Método Redação Coringa, e tem um link aqui embaixo para matrícula no treinamento de redação coringa, que é onde você vai aprender a fazer uma redação como essa. Eu quero saber que nota você me dá para essa redação. Eu levei ao todo nesse vídeo 1h03 com todas as pausas, então deve ter dado, sei lá, uns 40, 45 minutos escrevendo essa redação sem depender de ter estudado o tema, sem ter que ter repertório próprio pro tema, mas de forma autoral e com adequação ao tema por meio das minhas estratégias de leitura da proposta. Mas eu queria agradecer você por estar aqui, por qualquer período que seja desses 3 anos que foram tão importantes pra mim. Ter um canal no YouTube é uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz na minha vida. Eu me desafio toda vez que eu ligo a câmera, inclusive hoje nesse vídeo gigantesco, em que eu escrevi uma redação ao vivo e a cores, porque quem sabe faz ao vivo. Mas eu sou muito grata de poder ajudar as pessoas a perderem o medo e escreverem uma redação 900+, sobre absolutamente todo e qualquer tema por meio deste canal no YouTube. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Feito? Então feito.